Pai querido, muito obrigado por esse momento em que nós pudemos estar expressando o nosso louvor e a nossa adoração. Queremos que o Senhor continue falando conosco, Pai querido, usando a instrumentalidade do Teu servo. Abençoa, Pai querido Gustavo, que a Tua palavra possa vir de encontro com as nossas necessidades. Que ele possa ser a boca do Senhor, como o Senhor disse um dia para o Teu povo, que Moisés era colocado como porta-voz do Senhor. O Senhor iria colocar as Tuas palavras na boca do Teu servo, que transmitiria ao Teu povo. Que o Senhor continue fazendo isso, como o Senhor tem feito em todos os momentos, e que nesta noite nós possamos ser edificados pela Tua palavra. Tu conheces, Tu sondas os nossos corações. Por isso, Pai, que Ele trabalhe na vida de cada um, para que essa palavra possa encontrar um solo fértil e que possamos ser edificados para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos o nome por amor a Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, igreja amada. Que gostoso poder estar mais uma vez aqui para a gente compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, do que Deus tem para a gente. Semana passada a gente foi abençoado com uma mensagem sobre João 3,16, aquele texto famoso, aquele tesouro na vida do cristão que a gente tem na ponta da língua, que a gente fala com gosto, porque Deus amou o mundo. E hoje eu queria que a gente continuasse falando sobre tesouros. Mais especificamente, obrigado, Igor, um tesouro. Mais especificamente sobre tesouros escondidos, tesouros perdidos que a gente tem na palavra do Senhor. Eu lembro que quando eu era criança, eu era fascinado por história de pirata. Eu era apaixonado por essas histórias de pirata, nos seus baús do tesouro, aqueles navios naufragados que continham um tesouro no fundo do mar, aqueles piratas que esconderam tesouros em ilhas desertas e ninguém acha nunca. Eu era maluco para sair um dia procurando esses tesouros para encontrar tesouro, né? E a gente vai crescendo e eu acho que o maior tesouro escondido ou tesouro perdido que eu já achei na minha vida é aquele dinheiro no bolso da calça. Não sei se os irmãos já encontraram. Esses dias aconteceu comigo de novo, é uma delícia, né? Coloquei a calça, quando eu botei a mão no bolso, senti um papel, tirei R$20. Virou um hambúrguer gostoso aqueles R$20. É muito bom quando isso acontece. A gente já fica feliz quando a gente acha um tesourinho desse. Agora imagina um tesouro maior. E essa semana eu estava lendo uma notícia. Estava mexendo no site de notícias e eu vi que um senhor norte-americano, ele estava mexendo na terra do quintal da casa dele para plantar, para fazer sua plantação, fazer sua hortinha. E enquanto ele estava mexendo na terra, ele encontrou um objeto circular assim, todo sujo de terra, duro. Aí ele limpou aquele objeto, ele viu que era um objeto dourado. O que é isso? Se é dourado pode ser ouro, né? Então ele ficou olhando e falou, se tem um, por que não? Pode ter dois. Então ele começou a cavar na terra onde ele encontrou esse objetinho dourado e, final da história, ele encontrou 700 moedas de ouro. Amém, né? Quem dera seja a gente. 700 moedas de ouro datadas do século XIX no quintal da casa dele. Eu fico imaginando, século XIX já se passaram 300 anos. Imagina quantas pessoas já passaram por aquele quintal. Quantas pessoas já moraram naquela casa e já pisaram naquele lugar. Quantas pessoas já fizeram festa, já fizeram churrasco, já descansaram, já fizeram a sua hortinha naquele quintal e durante 300 anos ninguém nunca imaginou o tesouro que tinha um pouquinho abaixo dos seus pés. Imagina a pessoa que vendeu a casa para esse senhor, vê uma notícia dessa e fala, meu Deus, se eu soubesse que tinha esse tesouro. Esse tesouro tem condição de mudar a vida de muita gente. E a palavra de Deus, ela é repleta de tesouros que às vezes superficialmente a gente passa e nem vê. E hoje o texto que a gente vai ver é um daqueles textos tão comuns na nossa vida que a gente passa assim
raspando o pé e nem sabe que se a gente cavar um pouquinho a gente vai encontrar um tesouro precioso. Que assim como mudou a vida daquele senhor que encontrou as moedas de ouro, tem poder para mudar as nossas vidas. E essa história, para você ver como ela é tão preciosa, ela está descrita em 3 evangelhos. Ela está descrita no Evangelho de Mateus, ela está descrita no Evangelho de Marcos e ela está escrita no Evangelho de Lucas. E se 3 evangelistas escreveram essa história, é porque de fato ela tem algo. Então vamos encontrar esse tesouro, esses tesouros escondidos nessa história que vão mudar a nossa vida. Convido os irmãos a abrirem Lucas capítulo 18. Lucas 18, 18. Capítulo 18, versículo 18. A gente vai ler ao longo desse momento, do versículo 18 até o versículo 30, mas nesse primeiro momento eu queria que a gente lesse do versículo 18 até o versículo 23. Lucas 18, versículo 18 até o versículo 23. Vamos ler. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Jesus, ao ouvir isso, disse: Falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Amém. O que está acontecendo nessa primeira parte aqui? A maioria de nós já ouviu essa história, ela está na nossa boca, está na nossa mente, não precisava nem ler, a gente já tem ela decorada. Jesus está lá pregando na rua, está pregando para as multidões, ele está ensinando um monte de coisa, então chega um rapaz, a maioria das versões vai trazer o jovem rico, vai chegar um rapaz com muito dinheiro e vai se jogar diante de Jesus e falar: Mestre, bom mestre, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus já começa dando aquela tirada gostosa que Jesus sabe fazer. Olha, quem aqui é bom? Quem pode se dizer que é bom a não ser Deus? Jesus já começa aí dando aquela cortada no cara. E a gente vê muito isso hoje. Tem muita gente que fala: eu sou uma pessoa boa, então eu vou para o céu. Eu estou salvo porque eu sou uma pessoa boa. Jesus já está falando: olha, ninguém é bom. Quem é bom? Só Deus. Jesus está apontando. Ele é Deus, então só Ele é bom. Mas ele continua. Ele fala: então, você quer ganhar a vida eterna? Você está me chamando de bom, tudo, mas você já conhece os mandamentos, né? Não adulteras, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E nisso o jovem rico já começa a estufar o peito. Eu não adultero, eu não furto, eu nunca matei ninguém, eu honro meus pais e minha mãe. Dá aquela estufada no peito e fala: isso daí, mestre, eu já faço desde a minha adolescência. Eu sou o cara. Mas Jesus é bom. Todos esses mandamentos, eles servem em relação ao próximo. Não adulterarás o teu próximo. Não matarás o teu próximo. Não furtarás o teu próximo. Honra teu pai e tua mãe, que são os seus próximos. Mas Jesus, que sonda os corações, falta aqueles mandamentos para Deus. Ama a Deus acima de todas as coisas. Então faz o seguinte: você que ama o dinheiro acima de todas as coisas, meu jovem rico, vende tudo e dá para os pobres. Aí ele quebrou. Aí ele murchou. Se ele obedecia todos os mandamentos, faltava aquela coisa. E o jovem amou mais o dinheiro do que Jesus.
E o texto vai dizer que ele desiste, que ele abandona Jesus, que ele sai entristecido porque ele era muito rico. E antes da gente continuar o texto, o que a gente pode ver aqui? Meus irmãos, não deixe que nada, nem ninguém nesse mundo te impeça de receber o tesouro do Senhor, que é a salvação. Esse jovem queria receber a vida eterna, ele queria ter a vida eterna, mas ele não abriu mão do que era precioso para ele receber um tesouro ainda maior. Ele considerou que o pouco que ele tinha na mão dele era muito. E considerou que o muito que Jesus estava entregando para ele era pouco. E abriu mão do maior tesouro que alguém pode receber nessa vida. Quantas vezes a gente já não faz isso, né? Tem uma história da minha infância que a minha memória não é boa. Quando eu tinha meus 4 anos, não sei. E eu não lembro se aconteceu comigo ou se aconteceu com meu irmão. Como meu irmão está aqui, eu não vou denegrir a imagem dele, eu vou denegrir a mim. Então, contando essa história, vamos dizer que fui eu, porque eu também não sei. Estava eu lá com meus 4 anos, 5, não sei, e eu tinha um tesouro nas minhas mãos. 3 moedas de 10 centavos. 3 moedas de 10 centavos. 30 centavos. E eu estava faceiro, me achando o rico com essas 3 moedas de 10 centavos. E quando eu tinha meus 4 anos, ela ainda valia um pouquinho mais do que vale hoje. Então chega o meu primo, negociador. Chega até mim, meu primo um pouco mais velho que eu. Fala: Gustavo, é o seguinte, vou fazer um negócio com você. Só que você tem que topar. Eu tenho essa moeda de R$1. Uma moeda de R$1. Vamos fazer um negócio? Você me dá essas 3 moedas de 10 centavos e eu te entrego essa moeda de R$1. Ele estava achando que ele estava mexendo com quem? Eu não sou bobo. Eu olhei para minhas 3 moedas de 10 centavos, olhei para a moeda de R$1 dele. Olhei para minhas 3 moedas de 10 centavos, olhei para uma moeda de R$1 dele. Olhei para minhas 3 moedas e olhei para uma moeda dele. Eu falei: sai para lá. Você está querendo dar o golpe em quem? Eu tenho 3 moedas. Você só quer me dar uma. Está me tirando? Não sou besta, tenho 4 anos, mas eu não sou bobo. Às vezes a gente faz isso na fé. Às vezes a gente olha para aquele pouco que a gente tem na mão e considera muito maior do que o tesouro que Cristo quer nos dar. E a gente não abre mão desse pouco achando que é muito. Às vezes eu prefiro passar 30 minutos no celular, que eu considero algo, aquele descanso, do que 30 minutos lendo a Bíblia em oração, sendo que isso é um tesouro infinitamente maior. Um tempo na TV, um tempo no sofá. Meus irmãos, quantas vezes por dia que Jesus nos oferece esse tesouro e a gente pega as nossas 3 moedinhas e fala: eu não vou trocar por nada. E a gente perde esse tesouro maravilhoso. É um tesouro precioso, mas quão precioso que é esse tesouro? E o texto vai continuar. E ele vai chegar numa parte que a gente está caçando tesouros, é aquela parte que o nosso detector de metais ele começa a apitar. Aqui. Tem alguma coisa aqui. Essa próxima parte está apitando. A gente sabe que tem alguma coisa aqui na terra. Então acho que é hora da gente começar a cavar. Vamos ler então do versículo 24 até o 27. E ver o que Jesus fala, né? 24 até o 27. Depois que o jovem rico foi embora, ele abandonou tudo. E Jesus fala assim: vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Vamos ler até aí por enquanto. Depois a gente lê o 26 e o 27.
Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus ele vai dizer o quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus. E ele vai fazer uma comparação para isso. Qual comparação que ele usa? Uma agulha e um camelo. Camelo não é um animal que a gente pensa, pode ser também, mas camelo é aquelas cordas de amarrar em navio. Umas cordas que é da minha grossura, é um negócio grande. E uma agulha. Aí agora ele fala, é mais fácil um camelo passar pelo fundo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É possível um camelo passar pelo buraco de uma agulha? É impossível. Jesus está falando algo que é impossível de se fazer. Se é mais fácil fazer isso que é impossível, imagina para um rico entrar no reino dos céus. Então, o que Jesus está falando aqui é que é impossível o rico entrar no reino dos céus. Está sendo claro. É impossível um camelo passar por um buraco de uma agulha. É impossível um rico entrar no reino dos céus. Ainda bem que a gente não é rico, né? Está mais fácil. Mas olha só o versículo 26. Logo que Jesus fala isso, os que ouviram isso, do agulha e do camelo, perguntaram: então, quem pode ser salvo? Então, quem pode ser salvo? Pergunta nada a ver, né? No meio de uma conversa de rico e pobre entrar no reino dos céus ou não? Por que esses caras estão perguntando, então quem que pode ser salvo? Para a gente cavar esse tesouro, encontrar isso, a gente vai precisar voltar no tempo, 2000 anos atrás, na época que Jesus falou isso. Os ricos daquela época, eles eram considerados as pessoas mais próximas de Deus. Elas eram tão próximas de Deus que Deus estava dando riquezas para elas. Deus estava enchendo elas de ouro. Elas eram as pessoas que tinham os maiores dízimos, as maiores ofertas, eram as pessoas que financiavam a construção de sinagogas, igrejas daquela época. Então as pessoas olhavam para esses ricos e falavam: nossa, esse cara está do lado do Senhor, já está com 2 pés no paraíso. Aí Jesus vai chegar para essas pessoas e falar: olha, é impossível um rico entrar no reino do céu. Então, se é impossível para um rico entrar no reino do céu, imagina para a gente que está lascado, que não tem um tostão no bolso, que tem 30 centavos. Se é impossível para um rico, eu desisto. É esse sentimento que ele estava. Só que olha o versículo 27. Nosso Jesus é maravilhoso. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O jovem rico, ele queria comprar a vida eterna fazendo aquelas coisas que estavam na lei, obedecendo aos mandamentos. O jovem rico queria entrar no céu por força própria. E a gente vê muita gente assim: eu sou bom, eu faço bem, eu já estou com 2 pés no céu garantido. Jesus está falando: é impossível para você entrar no céu. Porque ninguém é bom o suficiente para entrar no céu por conta própria. Nem eu, nem você, nem o jovem rico, nem ninguém é bom o suficiente para entrar no céu. E Jesus, em outra passagem, ele vai dizer que a porta é estreita. A nossa caminhada até a vida eterna é estreita. Eu queria comparar hoje não como uma porta. O tamanho dessa porta, a gente imagina aquela porta que a gente se enfina toda e vai andando. Mas eu creio que o tamanho dessa porta estreita é o tamanho de um buraco de uma agulha. É impossível para eu e para você passarmos pelo buraco dessa agulha para entrar no reino dos céus. A gente pode passar a vida tentando. A gente não vai conseguir. Vai ser impossível. Só que Jesus vai dizer:
Deus faz o impossível para nos salvar. O que é impossível para eu, para você, é possível para Deus. Nós temos a nossa salvação, um tesouro que é impossível de se conseguir por mãos humanas. Dinheiro nenhum no mundo compra. Que tesouro precioso que a gente tem na mão. Então, meus irmãos, quando virem essas tentações que a gente sofre no nosso dia a dia, dê valor ao tesouro que você tem. Não troque esse tesouro por 15 minutos de pornografia. Não troque esse tesouro por 5 minutos de fofoca. Não troque esse tesouro por pecado nenhum que nos traga prazer instantâneo. Agarre-se nesse tesouro e lute por esse tesouro. E quando vier a tentação, não dê valor para 3 moedas na sua mão, mas dê valor para um tesouro muito mais precioso que tem em Jesus. Vale a pena lutar por esse tesouro que o jovem rico perdeu. Mas talvez você esteja aqui achando que a sua salvação é impossível. Já fiz tanta coisa errada. Gustavo, você nem sabe. Dos vacilos que eu dou e dos vacilos que eu dei hoje mesmo. Se você soubesse. Mas o texto está falando, nada é impossível para Deus. O que é impossível para mim e para você é possível para o Senhor. Então se afasta do pecado que te afasta de Deus e se agarre a esse tesouro. Não perca esse tesouro de vista. A gente tem um tesouro que é impossível de se conquistar. Meus irmãos, olhe para esse presente de Jesus. Ele fez o impossível para te dar. Se agarre a isso. O diabo vai nos tentar todos os dias, mas vamos lutar para resistir. Esse é o primeiro tesouro, a vida eterna, a salvação que Jesus nos dá. Ele nos dá algo impossível. Mas o texto vai continuar, versículo 28 até o versículo 30. Pedro então lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na futura a vida eterna. O que está acontecendo aqui nessa parte? A gente já viu esse tesouro da vida eterna, que é o maior tesouro que a gente pode receber na vida. Então, depois que Jesus dá aquela tascada no jovem rico, Pedro chega com o peito estufado, se achando: olha, mestre, seguinte, a gente já deixou casa, a gente já deixou pai, a gente já deixou trabalho, a gente já deixou tudo por sua causa. Pedro é doido, né? Jesus tinha acabado de dar uma cortada no jovem rico e ele vem se achar para cima de Jesus. Mas Jesus é muito bom, ele fala: olha, você está certíssimo. Porque além desse tesouro da salvação, quem deixa tudo isso, casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa de mim, por causa do reino de Deus, vai receber algo muito mais incrível ainda nessa vida. E no céu, muito mais ainda. E qual que é esse segundo tesouro? Jesus vai falar que é uma família. Nessa passagem de Lucas, ele não está falando, mas na de Marcos, Jesus fala: vai receber 100 vezes mais pais, mães e irmãos ainda nesta vida. Sabe o que significa? Que na nossa caminhada cristã, nós nunca estaremos sozinhos. Que coisa maravilhosa! A nossa caminhada cristã é uma caminhada de renúncias. A gente tem que renunciar a coisas todos os dias. Para entregar a vida a Cristo, a gente tem que abrir mão de pessoas mesmo. Mas vale a pena essa renúncia, porque Jesus nos dá um tesouro. Ele nos dá uma família muito maior do que a nossa. Eu lembro que na minha conversão,
Alguns anos atrás, quando eu confessei que eu entreguei a minha vida a Cristo, eu perdi muitos amigos. Não foram poucos, foram muitos. Quase todos os amigos que eu tinha. E eu vou dizer, meus irmãos, que valeu tudo nessa vida. Porque o tanto de amigos que eu perdi, essa promessa de Jesus já se fez real. Porque eu ganhei 100 vezes mais. Eu estou olhando aqui para a família que Jesus me deu. Vale muito a pena. E não só isso, ano passado eu fui para a missão. Ano passado eu fui para a Argentina. Encontrei pai e mães lá. Acredita que Jesus está falando algo que acontece mesmo? Ele está prometendo algo que de fato acontece. Aí eu vou sair da Argentina e fui para o sertão da Bahia. Encontrei pais, mães e irmãos naquele lugar, que cuidaram de mim totalmente. Só que eu fui mais longe. Eu fui para o interior do Amazonas. Cheguei em Manaus, 19 horas de barco. Encontrei pais, mães e irmãos que cuidaram tanto de mim naquele lugar. Meus irmãos, essa promessa é real. Se a gente abre mão disso, de tudo para seguir a Cristo, até mesmo dos nossos amigos, da nossa família, Jesus vai nos dar infinitamente mais. Ele promete e Ele cumpre. Existem somente 2 instituições nessa terra, onde pessoas de gostos diferentes, gostos e opiniões completamente diferentes, onde pessoas de faixas etárias diferentes, idosos, crianças, adolescentes, adultos, onde pessoas diferentes convivem em harmonia. Só existem 2 instituições em que isso acontece, que agrega tudo isso. Quais são elas? A primeira é a família. E a segunda? A igreja. É uma família. O segundo tesouro de Jesus aqui é uma família. Meus irmãos, isso aqui é um tesouro precioso. Não é qualquer coisa. Vir no domingo. Não é pouca coisa você ter essa comunhão. É um privilégio e é um tesouro. E todos nós temos aquele membro da nossa família, naqueles churrascos de família, que nunca está lá. Creio que todos nós temos isso, não é só na nossa família. E um churrasco de família, tem família gostoso demais. Esses familiares nossos não sabem o que estão perdendo. Por isso não perca as oportunidades de estar com a sua família na fé também. É uma delícia, é um tesouro a comunhão. Por isso, se você é aquela pessoa que acaba o culto e já vai embora, Jesus está mostrando que é um tesouro tão precioso que eu acho que hoje vale a pena lutar para ficar um pouquinho. Ah, mas eu não janto. Não precisa, é comunhão. É mais um pouquinho. E nós, como família que ficamos, vamos acolher você. Ninguém vai estar sozinho hoje, em nome de Jesus. A gente é uma família. É uma delícia estar em família. Mas não só aqui no domingo. A gente tem ministério para compartilhar dessa vida em família. Porque a gente nunca está sozinho. O ministério dos homens, o ministério das mulheres, o ministério dos casais, os jovens, os adolescentes, as crianças. Tem ministério para você estar com a sua família na fé. E só assim a gente desenvolve relacionamento. Ah, mas está passando fantástico na televisão. Meus irmãos, é muito mais fantástico estar aqui. Desfruta desse momento. É muito mais gostoso. Aproveita essa família na fé. Mas talvez você esteja lutando para estar aqui hoje. Talvez tem gente aqui que te machucou. Te machucou de verdade. E dói. Dói quando a gente da nossa família nos machuca. Às vezes a gente perde a vontade de estar aqui. Não dá vontade de vir. Não dá vontade de
participar desse lugar, e é um esforço tremendo para estar aqui nesse lugar, porque essas coisas machucam de verdade. Pessoas nos machucam, é normal. Eu sei que é difícil, sabe? Mas vamos perseverar, porque Jesus está dizendo que são tesouros. Às vezes a gente está tão ruim de estar aqui, só louco para ir embora. Mas pega alguém de confiança, por mais difícil que isso seja. Compartilha da sua dor e a gente, como família, vai caminhar junto. Não é porque o tesouro está sujo que ele perde o seu valor. Vale a pena lutar por isso. Sabe quem falou para a gente que isso daqui é um tesouro? Sabe quem que falou nesse texto que isso daqui é um tesouro? Aquele que foi traído por um, aquele que foi abandonado por outro, aquele que foi negado, aquele que no momento mais difícil da sua vida se viu sozinho. E mesmo assim ele está falando para a gente que isso daqui é um tesouro. Isso daqui é um tesouro. Meus irmãos, não desista desse tesouro. Invista nesse tesouro, porque não existe nada melhor do que a salvação que a gente tem em Jesus, do que a família na fé que a gente pode caminhar e confiar. 2 tesouros que a gente cavou e a gente encontrou nesse texto. E Jesus trouxe coisas aqui maravilhosas. E eu gosto da maneira com que Jesus trata e lida com essas coisas. Jesus, quando ele afirma algo para o jovem rico, quando o jovem rico pergunta algo a ele, e outras pessoas perguntam algo a ele, e a gente pergunta algo a Jesus, Jesus não nos permite ficar em cima do muro. É algo maravilhoso. Eu amo o nosso Jesus. Depois que Jesus apresenta a sua proposta, olha, é o seguinte, você quer a vida eterna, abandona tudo e me siga. Se você me seguir, você tem a vida eterna, você vai ter uma família. Jesus não deixa ninguém ficar em cima do muro. Não existe em cima do muro com Jesus. Você tem que tomar uma decisão. Ou você acata o que Jesus está falando, ou você rejeita o que Jesus está falando. Não o que Jesus está falando. Ou você acata Jesus, ou você rejeita Jesus. Ele não deixa ninguém ficar em cima do muro. E quando a gente rejeita, o jovem rico rejeitou. Jesus é maravilhoso, porque Jesus não ficou bajulando depois do jovem rico. Vem para o meu lado. Chega aí, cara, eu não estava brincando. É diferente. Jesus não fica insistindo com ninguém. Ele fez com o jovem rico aqui. O jovem rico precisou tomar uma decisão. Jesus não fica insistindo com a gente, apelando. Ele mostra. Ele fala, olha, agora a decisão é sua. Cabe a gente segui-lo ou rejeitá-lo. Não tem como ficar em cima do muro. E ele diz para mim e para você o que a gente tem que fazer hoje. Largar as coisas da vida e seguir ele exclusivamente. Mas antes eu queria dar um recado para os pais e para as mães aqui desse lugar. Pais e mães, a gente viu 2 tipos de pessoa aqui nessa história hoje. E eu sei que vocês sonham coisas maravilhosas para os seus filhos. Você tem sonhado que o seu filho seja como um jovem rico, que é o sonho da maioria. Aquela pessoa polida, que não adultera, que não mata, que não furta, mas é aquela pessoa super educada, aquela pessoa boa financeiramente, estabilizada, com um grau de instrução muito bom, mas que no momento de ter que ir ou rejeitar, abre mão. Você tem sonhado isso com seu filho? Ou você tem sonhado que seu filho seja como Pedro, que está disposto a morrer e a viver por Jesus? Pais e mães, ensinem seus filhos a serem como Pedro. Que eles busquem e lutem para seguir a Jesus com todas as suas forças.
Como que eu faço isso? Eu não sou pai, eu não sou seu filho. Vivam como Pedro. Estejam dispostos a largar tudo para Jesus. A viver por Jesus. A abandonar as coisas do dia a dia para caminhar mais firme com Jesus. Seja exemplo para os seus filhos e desejem que eles sejam como Pedro. E para mim e para você, Jesus está nos mandando tomar uma decisão. Ou a gente segue, ou a gente rejeita. Por isso, se você está disposto a abrir mão do seu pecado, abrir mão da sua vida, do seu conforto, daquele tempinho que a gente sabe que é para Jesus, para seguir Ele de todo o coração, para intensificar esse relacionamento com Ele. Feche o seu olho, vamos orar juntos. Senhor Jesus, Pai amado, nós vemos a riqueza da Tua palavra nesse momento. Nós vemos o quão valioso e o quão precioso o Senhor é e os tesouros que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, muitas vezes nós falhamos em Te seguir, olhando para 3 moedinhas e deixando o Senhor de lado. Pai, abre os olhos do nosso coração para que a gente veja as riquezas do Senhor e estejamos dispostos a abandonar tudo. Nos dá forças para isso, Pai. Deus, nós não queremos ficar em cima do muro, mas queremos decidir pelo Senhor. E hoje nós nos colocamos nas Tuas mãos. Vem com a Tua força, vem com o Teu poder nos inundar ainda mais do Teu Santo Espírito. Te agradeço, Deus, pela nossa vida. Te agradeço por esse tesouro que é essa igreja aqui no meio dessa cidade. Obrigado por essa família, porque a gente nunca está sozinho, Pai. Te pedimos que o Senhor sustente e mantenha essa igreja por ainda muitos e muitos anos. Nos ensina a dar valor para esses tesouros, Pai. E nos ajuda a caminhar mais próximos do Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando e falando a cada coração. Que possamos sair daqui com essa certeza realmente de como é bom pertencer à família do Senhor. Como é bom fazer parte disso. Se você ainda não fez, coloque sua vida nas mãos do Senhor. As oportunidades sempre são dadas, como o Gustavo bem falou, vamos deixar essas oportunidades passarem. Não vale a pena. E é bom pertencer à família do Senhor. E é bom podermos estar aqui, como a gente sempre fala, E estamos chegando ao final, lembrando que aquilo que o Gustavo falou, logo depois nós temos a nossa continuidade, a nossa comunhão, de podermos termos o lanche. Já nem sei mais o que, eu sempre falo lanche, mas agora não é mais lanche, é jantar, Então todos estão convidados para dar continuidade nessa comunhão que Deus tem nos colocado. Além de sermos filhos de Deus, pertencemos à mesma família, a família do Senhor. E não tem preço. É só experimentando. Se você experimentar, você não larga mais. Tem que fazer uma experiência. Quando você faz a experiência, tenho certeza que você não vai querer outra coisa para a sua vida. Ok? Lisa, você está me dando uma resposta. Você assustou, 17 horas. Tá bom. Você assustou, 17 horas. Então, os adolescentes, então os pais que trazem os seus filhos, então estejam lembrando, estejam aqui. Às vezes os pais ficam preocupados, Puxa vida, mas tem que deixar os adolescentes ali, só eles ficam ali sozinhos. Fica tranquilo, Quando eu não puder vir, o Ita, eu falo com o Ita, para ele vir, sempre vai ter alguém aqui embaixo cuidando. Então fica tranquilo com seus filhos. A igreja, como família, tem todo esse cuidado, essa preocupação de estarmos juntos. Se eu não puder, o Ita não puder, eu vou falar com você, sempre vai ter alguém. Então todos os sábados a gente está aqui embaixo, ajudando, cuidando, para que eles possam ali cultuar, aprender da palavra de Deus, tranquilo, sem preocupação nenhuma.
Tá ok? Então contamos com os pais e tem sido bênção, né? Eu tenho visto os adolescentes, eles saem bem felizes, né? Isso é importante, né? Então, para que possam estar participando. Então, sábado, 17 horas, 18 horas, nós sairemos para ir lá para o Pai. Tá ok? Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Nós vamos orar, encerrando o culto dessa noite, né? Hoje já oramos pela Maria Luísa, né? Com mais um ano de vida, 9, né? 9 aninhos, né? A Fernandinha também fez 14, o Moisés, não precisa dizer, né? Sebastiano também, né? Fez Moisés, porque mais 14, né, Moisés? E cada um dos irmãos, né? E vamos continuar orando também pelo Adilson, né? O pai do Gustavo, né? Que fez a cirurgia, né? A cirurgia já está se recuperando, né? Que Deus continue abençoando a Paty, né? Também que também está se recuperando de uma enfermidade, né? E outros irmãos, como nós temos falado, culto de oração. Se você tiver algum culto de oração, escreve ali atrás, deixa ali que nós vamos estar orando durante essa semana, né, Eduardo? Nós temos sempre nos reunido, Viseu, os irmãos, né, para juntos adorarmos ao Senhor. Então, deixa ali e nós nos comprometemos de orar, né, nas quartas-feiras aqui na igreja. Ok? Que Deus continue abençoando a vida de cada um, aqueles que nos visitam, né, especialmente, como nós já falamos, a Cris, né, e a Tonela que desceu, cada um dos irmãos que voltem outras vezes, né? Ricardo, você chegou depois dos meus pais hoje, né? Eu apresentei eles, o Ricardo chegou, pensei até que eles não vinham, cara. Mas que Deus abençoe também cada um dos irmãos, como é bom podermos estar aqui. Se você puder, vamos colocar em pé. Vamos encerrar o culto dessa noite orando, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Logo após esta oração, ou pós-culto, nós somos despedidos do culto dessa noite. Que Deus continue direcionando a vida de cada um. Tem uma semana abençoada. Eu não sei quais são as lutas, né? Quantos leões você tem para matar nessa semana? Se é um por dia, 2, 3, eu não sei. Mas Deus sabe das suas lutas. Como já foi falado, deixe nas mãos do Senhor. Confia em Ele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deixe Deus agir, deixe Deus trabalhar, deixe Deus cuidar da sua vida. Mas você precisa pegar esse tesouro e se apropriar dele. Deus tem me dado de especial, que é a vida eterna ao seu lado. Então, antes de sair daqui, assume esse compromisso diante do Senhor. Que nessa semana, diante das lutas, antes de você enfrentar o leão, coloque nas mãos de Deus e peça a direção de Deus sobre a sua vida. Senhor, sozinho eu não consigo, é impossível. Mas como nós ouvimos nessa noite, para o Senhor tudo é possível. Por isso eu coloco a minha vida diante do teu altar. Pai querido, muito obrigado. Porque o Senhor tem falado conosco, Pai querido, nessa noite. Continua direcionando, Pai querido, as nossas vidas nessa semana, guardando-nos, livrando-nos de todos os perigos que nos cercam, abençoando-nos, Pai querido, naquilo que temos que fazer. Sabemos as dificuldades, das lutas, Pai querido, mas nós colocamos diante do Teu altar, para que o Teu Espírito Santo possa estar falando conosco, para que o Senhor possa estar direcionando as nossas vidas. Que conheces cada coração aqui nessa noite, visita, Senhor Deus, e fala a cada um dos Teus servos. Que o Teu Espírito Santo possa estar incomodando a vida de cada um. Que, Pai amado, possam ter a certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Quantas pessoas que estão procurando emprego, dificuldades no trabalho, na família, questão financeira, questão espiritual, Pai querido, só o Senhor sabe. Fala a cada um e visita a cada um. Mais uma vez nós te agradecemos pela vida da Maria, pela vida da Fernanda, do Moisés, da Sebastiana, que completaram mais um ano de vida. Obrigado pela tua fidelidade para com a vida dos teus servos. Te agradecemos pela vida do Adilson, pela sua recuperação, pela vida da Paty, Pai querido, para que em breve ela também possa estar conosco, totalmente recuperado. O Marcelo que está viajando, cuida, Senhor Deus, dos teus servos. Abençoa esta semana, para que em tudo também eles possam ver a tua boa mão sobre as suas vidas. E agora a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, a oração celestial de Paulo, que somos despedidos.